Seria muito bom, né, se a gente tivesse alguém para lembrar a gente de tomar aquele remedinho na hora certa, não seria? Então, isso já existe. É uma espécie de enfermeira digital. É um aplicativo que, entre outras funcionalidades, monitora pacientes crônicos. Na verdade, é mais do que isso. Esse projeto cresceu, é uma plataforma de assistência, de serviços, enfim, relacionados à medicina e à saúde. A Cuco Health nasceu com a missão de revolucionar a forma como organizações e profissionais de saúde interagem com seus pacientes. Cuco Health foi selecionada para o movimento 100 Open Startups, que apontou as 100 startups mais atraentes do mercado brasileiro. Foi vencedora do Prêmio Lead Futuro Startups 2016 e apontada como uma das 13 startups que fizeram diferença em 2016 pela revista Exame. O Gustavo Comitri é Chief Product Officer da Cuco Health e veio diretamente de Florianópolis para falar com a gente. Bom dia, pessoal. Então, primeiramente, meu nome é Gustavo, né? Eu queria contar um pouquinho a respeito do Cuco para vocês, mas também contar um pouquinho a respeito do que eu estou vendo, sabe, desse mercado de saúde, assim, o que a gente pode levar da tecnologia para realmente melhorar a experiência do paciente, dos profissionais de saúde, né, realmente desse mercado de saúde. Então, contando um pouquinho a respeito do Cuco, né, por que a gente nasceu, né? A gente nasceu de uma grande dificuldade que a gente via do lado dos pacientes, que é realmente se engajarem em seus tratamentos de saúde, né? Hoje, para vocês terem noção, de cada 100 prescrições realizadas, só 25% a 30% dos pacientes tomam corretamente os seus medicamentos, né? Então, a gente gosta muito de uma frase, né, que de nada adianta o médico ser consultado pelo melhor médico do mundo, né, o paciente ser consultado, se ele não segue aquele tratamento corretamente, né? Então, a prática ali pós-consulta é tão importante quanto. E a gente trouxe alguns números aqui, que hoje no Brasil são 57 milhões de brasileiros com algum tipo de doença crônica, né? E a maior causa de morte no Brasil tem relação com essas doenças. Então, a gente começa a parar para pensar, refletir sobre esses números. A gente percebe que tem um grande problema ali que a gente, muitas vezes, não leva em consideração, né? A gente não trabalha em cima disso. Então, quando a gente pensa em pacientes crônicos, normalmente são doenças que são até fáceis de diagnosticar, né? Hipertensão, diabetes, porém, muitas delas são assintomáticas no curto, médio prazo. Então, o que acontece? O paciente não segue o tratamento hoje e lá na frente ele vai passar por uma hospitalização, uma cirurgia desnecessária, e isso reflete tanto na saúde dele quanto em todo o sistema de saúde, né? Então, foi justamente aí que a gente começou a trabalhar em cima disso com o Cuco, né? O Cuco é uma plataforma de engajamento de pacientes em tratamentos de saúde, né? Então, a gente envolve duas frentes. A gente tem uma plataforma chamada POP, que é uma plataforma de monitoramento em tempo real de pacientes. Então, a gente consegue identificar adesão ao tratamento, criar campanhas de saúde personalizadas de acordo com doença, sexo, idade desse paciente e com as ações dele. E, do outro lado, a gente tem um aplicativo, né, o Cuco. Vocês podem baixar, ele é gratuito para qualquer paciente. E o interessante, o que acontece? Mesmo sendo gratuito para o paciente, a gente consegue trazer um valor, seja para os profissionais de saúde, seja para as organizações, seja para as prefeituras, né? Porque o paciente baixa, adiciona seus medicamentos, adiciona quais são os seus desafios de saúde. Hoje a gente percebe que uma grande dificuldade é o prontuário eletrônico unificado do paciente, né? Então, a gente passa essa responsabilidade também para o lado do paciente. Então, ele nos conta o que ele tem e, a partir dessas informações, a gente tenta auxiliar esse paciente. E a gente pode ter um profissional de saúde, por exemplo, do outro lado, monitorando e estimulando ele a não desistir desse tratamento, né? Então, um ponto importante, com essas informações a gente consegue monitorar em tempo real, mas gerar também diversos dados interessantes para a gente trabalhar nessa parte de prevenção, né? Hoje são mais de 3 milhões de lembretes criados, né? São mais de 55 mil usuários no nosso aplicativo. Então, é super interessante que a gente começa a gerar diversos dados para entender comportamento. Então, quais são os horários que as pessoas têm mais dificuldade em seguir um tratamento, quais são as doenças que a gente pode trabalhar mais a parte de educação para realmente estimular esse paciente no seu tratamento. Então, a gente está fazendo um esforço bem forte nessa área. E o que eu queria trazer um pouco para vocês é um pouco dessa saúde e tecnologia, né? Como que a gente consegue realmente transformar esse mundo, o que a gente está vendo de inovação para esses próximos anos, não só no Brasil, mas no mundo, né?
Acho que um ponto que é muito importante falar, essa disrupção ela está acontecendo, não só lá fora, mas como aqui, né? A gente tem até o case do pessoal do Memed, que vai falar um pouquinho para a gente também. Mas a gente percebe que tem algumas frentes que estão crescendo muito no mundo e que tem uma possibilidade de causar um impacto enorme para os pacientes e para o sistema de saúde, né? Então, são 4 que eu gostaria de trazer hoje para vocês. O primeiro é a parte realmente de chatbots, né? Está muito em alta isso, mas como a gente consegue realmente aplicar esse tipo de tecnologia para o mercado de saúde. A parte de monitoramento de pacientes, né, que até então era feito por telefone ou visitas domiciliares. E a gente percebe que, com o aumento dessa população, a gente precisa buscar outras formas, né, maneiras automatizadas, mas que não perca esse lado humano com o seu paciente, né. A parte de inteligência artificial, né, que a gente ouve muito falar, por exemplo, do Watson, né, e a parte de telemedicina, né, que eu acho que uma das grandes dificuldades é como realmente fornecer acesso à saúde de qualidade para esses pacientes em diferentes lugares, né? Às vezes a gente está num lugar que tem um acesso muito difícil, e queria começar justamente por isso, assim, um exemplo de fora, que é o Doctor on Demand. Acho que está surgindo muito essa parte de telemedicina. O Einstein aqui no Brasil também está fazendo um pouco disso, e com certeza é um dos próximos passos do futuro, né? Recentemente eu estava em Belém, num cliente, na Unimed Belém, né? E a gente estava conversando muito disso. Assim, uma grande dificuldade hoje, por exemplo, no Brasil, que a gente tem um território muito vasto, e os nossos especialistas, por exemplo, nossos médicos, eles estão em poucas cidades, né? Então, como que a gente faz para realmente conseguir que esses especialistas alcancem pacientes em diversas outras regiões do Brasil, né? Então, a telemedicina, com certeza, é um ponto que acho que a gente tem que começar a olhar. Eu estou vendo até alguns estados estão começando a fazer esse tipo de estudo, esse tipo de teste com telemedicina. Com certeza é um futuro. Vocês, gestores de saúde, acho que vale muito a pena ficar de olho e ver o que estão fazendo nesse mercado, né? O segundo ponto, né, puxando um pouquinho a sardinha, é realmente essa parte de monitoramento, né? Acho que é um ponto que o paciente ele tem muita dificuldade, né? Muitas vezes ele vai no médico, ele demora para ser atendido, ele sai dali com dificuldade de entender o que foi aquele tratamento que o médico passou e desiste, né? Então, a parte do monitoramento é fundamental. Então, a gente precisa trazer tecnologias que realmente são acolhedoras para esse paciente. Então, um dos casos é a nossa empresa, né, o Cuco. A gente está agora, inclusive, entrando também nessa área de saúde populacional. Acho que, como foi falado pelo professor, o Brasil tem um case que é sensacional, que é o maior programa de saúde primária do mundo, que é o Saúde da Família. Então, a gente tem que aproveitar isso, sabe? A gente tem ótimos profissionais monitorando esses pacientes do SUS, mas como que a gente amplia isso, né? Como que a gente consegue alcançar mais pacientes? Com certeza, associando bons profissionais com o uso de tecnologia, né? Acho que um outro ponto é a questão de inteligência artificial, né? Acho que muita gente ouve falar, mas é um tema complexo. É difícil a gente, às vezes, entender, afinal, o que é inteligência artificial, ou Big Data também, né? Análise dos dados. Um ponto que eu vejo muito, assim, que às vezes as pessoas acham que inteligência artificial é mágica, né? E, na realidade, não é. Inteligência artificial, a gente precisa de dados para aprender, né? A melhorar, às vezes, um diagnóstico, às vezes a fornecer uma informação específica para um paciente. Então, acho que o case do Watson é o que a gente está mais vendo na mídia, né? Mas o Watson, por exemplo, são diversas tecnologias, entre elas tem pontos, por exemplo, de diagnóstico de exames, oncologia. Acho que inteligência artificial é legal a gente também ficar de olho, mas tentar entender também que normalmente são soluções que são criadas especificamente para cada problema, né? Então, no caso do Watson, como eu comentei, eles têm uma solução específica para a oncologia, eles têm uma solução específica para a parte de análise de dados, né? Acho que isso aí também não é uma tecnologia que é só disponível lá fora. Tem um caso, inclusive, que é de Florianópolis, é uma startup que chama Aquarela, que trabalha com essa parte de Big Data, né, e análise dos dados, e que eles fizeram um super case, por exemplo, na Prefeitura de Vitória. Então, o que aconteceu? Eles fizeram, primeiramente, um trabalho, né, de como estruturar esses dados, como eles conseguirem analisar dados, por exemplo, de consulta de paciente, e eles perceberam que, em geral, 25% dos pacientes que agendavam as consultas
não compareciam, né? E esse é um número geral, tanto no SUS quanto na saúde privada, né? E eles começaram a pensar, bom, como que a gente pode melhorar esses números? E um ponto legal é que, usando dados, né, usando técnicas, por exemplo, de análise de informações, eles conseguiram criar perfis de pacientes. Então, eles conseguiram entender, por exemplo, o idoso faz mais sentido eu agendar para ele consulta de manhã em tais dias da semana. O pessoal mais jovem faz sentido em tais dias da semana. E eles reduziram mais de 10% nas faltas, né, de consulta, conseguiram trabalhar com overbooking também, sem precisar fazer com que o paciente fique com uma fila, fique esperando, né, um tempo enorme para ser atendido. Então, acho que esses pontos, com certeza, a parte de inteligência artificial e Big Data vão começar a ser explorados cada vez mais na saúde, sabe? A gente vê, né, as pessoas reclamando questão do atendimento, tempo de espera. Então, a gente já hoje consegue, a gente já tem tecnologia para estar trabalhando isso, tanto no setor privado, como eu comentei, no setor público, né? Um outro case que é super legal é a questão de chatbots. Também no Reino Unido tem uma startup chamada Babylon, que eles fazem algo que é sensacional. É um robozinho que trabalha principalmente com diagnóstico para o paciente. Um ponto interessante é que ele é em inglês, ele é gratuito. O modelo de remuneração dele, na realidade, ele faz um diagnóstico para você, né, tenta falar para você, provavelmente, qual doença você tem, né, ou qual condição de saúde você está, e ele te convida para fazer uma consulta, por exemplo, por telemedicina. Então, ele une um diagnóstico, uma primeira triagem, né, de um robô, e depois te direciona para um profissional de saúde, né? E ele é 100% gratuito, essa parte do chatbot. E um ponto legal é que, assim, apesar de ele ter nascido na Europa, né, onde a saúde é algo que está muito em foco, existem diversos pacientes usando o Babylon em lugares muito afastados do mundo, por exemplo, na África. Então, onde eles não têm acesso a bons profissionais, né, para, por exemplo, fazer um diagnóstico, ao invés de eles ficarem, digamos, sem saber o que eles podem ter, eles estão usando, por exemplo, o Babylon para fazer essa triagem, entender um pouco melhor o que eles têm. E aí sempre surge o ponto, né? Mas será que isso aí realmente funciona? Será que traz qualidade em questão de realizar esse diagnóstico? E já foi comprovado, eles fizeram testes que, por exemplo, o Babylon hoje ele é mais assertivo que um diagnóstico feito por uma enfermeira e também mais assertivo do que o diagnóstico feito por médicos que acabaram de sair da residência, né? Então, a gente já começa a ver que esses pontos a gente pode utilizar, né, a parte de tecnologia, e com certeza o médico, o profissional de saúde, ele não vai morrer, pelo contrário, ele vai se posicionar num ponto muito mais estratégico, ele vai começar a realmente focar no que é mais importante e deixar, às vezes, as tarefas mais operacionais para a tecnologia estar fazendo, né? Então, esse é um pouquinho, assim, eu queria, como esse evento é focado, né, na parte de saúde pública, eu queria compartilhar esses eventos, esses exemplos com vocês, para vocês realmente verem que tem muita coisa sendo feita e que pode ser, com certeza, aplicado no setor de saúde pública, sabe? Tanto para melhorar, né, a qualidade do serviço de saúde ofertado para a população, quanto também para reduzir custos, sabe? Eu acho que essa é a grande vantagem da tecnologia. Acho que a gente consegue ter uma relação ganha-ganha, né? Diferente de outras relações, que fica muito difícil a gente ter esse relacionamento ganha-ganha. Quando a gente fala em tecnologia, a gente fala em saúde, a gente consegue beneficiar todos os atores, né, dessa cadeia. Então, acho que fiquem de olho nisso. Com certeza, os próximos anos vão ser de muitas mudanças no setor de saúde, muitas tecnologias que estão surgindo, e acho que vale muito a pena o apoio de vocês nesse processo de transformação, né? Fica aqui meu contato, muito obrigado aí pela oportunidade, e qualquer dúvida é só falar comigo aí. Tchau, tchau.